Está começando mais uma edição do programa Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, um espaço criado para promover a informação, diálogo, respeito e as diversas formas de existir e viver. Eu sou Celi Santos e junto comigo o Arthur Frias nesse bate-papo de hoje. Boa tarde, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Heliópolis e também para quem está assistindo aí a gente pelo YouTube. Eu sou o Arthur Frias e vocês podem participar enviando suas dúvidas. Lembrando que esse programa é uma realização do projeto Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, da UNAS, Heliópolis e região, em parceria com a Rádio Comunitária Heliópolis. O projeto é realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos e da Cidadania. Hoje vamos conversar sobre um assunto que precisa estar cada vez mais presente nos debates da nossa sociedade. O envelhecimento da população LGBTQIAPN+. Quando falamos sobre diversidade, muitas vezes nós pensamos nos jovens, nas novas gerações, nas descobertas e nas conquistas recentes. Mas existe uma geração LGBTQIAPN+, que envelheceu enfrentando preconceitos, escondendo relacionamentos, lutando por direitos e construindo suas próprias histórias. Envelhecer, sendo uma pessoa LGBTQIAPN+, pode trazer desafios muito específicos, né? A gente está falando de saúde, família, solidão, aposentadoria, moradia, segurança, direitos, afetividade, sexualidade e principalmente respeito e dignidade. Bom, para conversar conosco sobre esse tema, recebemos hoje o nosso convidado Cláudio Bartolomeu Lopes, ele que é assistente social, mestre em serviço social pela PUC São Paulo. No Brasil, ele atuou nas diferentes políticas públicas de assistência social, saúde, reforma agrária e direitos humanos. Em Angola, durante a Guerra Civil, atuou em processos de reintegração social de ex-militares e suas famílias na coordenação de ajudas humanitárias e segurança diária. E no pós-guerra, no regresso das populações às áreas de origem e direitos humanos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, Cláudio. Olá, Celi, olá, Arthur, olá, Lucas, que está aqui também junto com a gente. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês, retornar aqui nesse território da UNAS, em Heliópolis. E estou aqui bastante feliz. Como você já fez a minha apresentação, eu gostaria de fazer também a minha audiodescrição. Por favor, fica à vontade. Porque como assistente social, em todas as atividades que a gente vai, a gente faz. Então, eu sou um homem branco, uma pessoa idosa, de 65 anos, tenho cabelos brancos, estou usando óculos de grau, né, com aros azulados prateados. À minha direita está o Arthur Frias, à frente está a Celi, e aqui à minha esquerda está o Lucas. Então aqui estou para bater um bate-papo com vocês a partir da minha experiência de vida, do meu trabalho profissional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você que está nos ouvindo, fique com a gente durante essa uma hora. Nosso assunto é importante e diz respeito não somente à população LGBTQIAPN+, mas a toda a sociedade. Para começar, a gente precisa entender que envelhecer faz parte da vida, mas as experiências de envelhecimento não são iguais para todas as pessoas. Cláudio, a gente queria aí que você começasse contando para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória. Olha, falar da nossa história muitas vezes é um grande desafio, né? Porque Sim. São 65 anos de vida, nascido numa cidade bastante conservadora, que é a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Lá eu nasci, passei a minha infância, uma infância junto da minha família, mas também de uma família bastante empobrecida dentro dessa questão que a gente vive. Não vivia numa periferia, mas vem de uma família de 11 irmãos, né? Tendo que meu pai falecido aí quando eu tinha aproximadamente 11 anos, e minha mãe que passou a construir o nosso projeto de vida, vamos dizer assim, porque foi a partir do momento em que minha mãe, enquanto mulher,
né, tomou as rédeas da família, passou a conduzir a família, que a gente passou a ter um modo de vida talvez um pouco, vamos dizer assim, melhorado, né? Até então, com 6 anos de idade, eu já vendia ovos e galinha na rua, né? E quando voltava para casa com o ovo, meu pai fazia voltar para terminar de vender. Quando eu entrei na escola, eu apanhava da professora, porque eu aprendi a fazer a matemática de cabeça. Então, ela vinha lá no caderno, Joãozinho tinha 12 laranjas, chupou 6. Quantas ficaram? Eu já falava 6, para que eu vou escrever no caderno, né? Então, eu sou do tempo ainda da régua, do apagador, do puxão de cabelo e tudo mais, que é esse processo de educação que muitas das vezes hoje ainda acaba ocorrendo. Eu digo que eu sou uma pessoa que consegui furar a bolha, né? Sempre fui uma criança afeminada, né? Não vou dizer outro termo aqui que é mais comum, mas sempre fui uma criança afeminada. E muitas das vezes eu não compreendia por que minha irmã mais velha sempre me levava para casa dela, né? E recentemente agora, depois de 60 e tantos anos numa conversa de família, ela falou para mim, sabe por que eu te levava sempre para minha casa? Eu falei, porque você me explorava, você tinha um monte de filhos, tinha que trabalhar, fazer as coisas da casa e tudo mais. Ela falou, não, porque o papai te odiava, né? Então, quando você vive numa família, mesmo que você está numa família que aparentemente você está sendo aceito, né? Você vai ter sempre essa questão das relações afetivas que não são totalmente completas, né? Que você tem que tentar superar e viver, encontrar formas de resistência. Eu até, por exemplo, aos 18 anos, eu não me entendia como uma pessoa gay, né? Por que eu não me entendia como uma pessoa gay? Porque, por exemplo, eu sempre fui tratado como a Margarida, meus irmãos me chamavam de Margarida, na escola eu sempre me chamava de menininha, então isso sempre me fazia muita confusão na cabeça. A minha adolescência, a partir dos 14 anos, eu tive que trabalhar, passei a sustentar a família, porque todos os irmãos casaram, ficou minha mãe, eu e minha irmã mais nova. Então eu digo que o grande diferencial na minha vida, nesse processo de construção de vida, foi a questão econômica. Por quê? Porque quando você tem um poder econômico, as pessoas têm que te aceitar. Porque você paga as contas, não é? Você trabalha. E mesmo sendo bastante afeminado, eu fui conseguindo construir espaços, né? O espaço, por exemplo, o primeiro trabalho foi numa fábrica com 11 anos, né? Uma criança gay, 11 anos. Uma fábrica só de homens, então não preciso entrar nos detalhes, né? Dessa vivência e dessa convivência. Trabalhei na fábrica, trabalhei em escritórios, né? Trabalhei depois, com 18 anos, eu comecei a trabalhar no banco. E no banco eu trabalhei durante 10 anos. E nesse período todo eu sempre participei de movimentos sociais, movimento secundarista na escola. Eu participei, por exemplo, das SEBs, das comunidades eclesiais de base, da Teologia da Libertação, na Igreja Católica. E quando estava no banco, eu decidi ir para a faculdade e fazer o curso de serviço social, né? E quando eu fui para a faculdade, todo mundo me criticava, porque, nossa, você é bancário, é gerente de banco, né? Eu falava, mas eu sou bancário enquanto estou no banco. Se eu sair do banco, eu sou o quê? Né? Eu não tenho uma profissão, então eu fiz o serviço social e a partir daí comecei a trabalhar. Só que nesse processo todo, quando eu digo que eu consegui furar a bolha, né? Foi porque eu consegui me inserir no mercado de trabalho, mesmo com toda a dificuldade financeira, eu consegui acessar a escola. Eu sou uma pessoa branca, né? Então isso também faz uma grande diferença dentro desse nosso processo de construção de vida. E eu sou um homem, né? Nessa sociedade hétero, cisnormativa e machista que a gente vive. Então, eu penso que todos esses aspectos aí perpassaram por toda a construção da minha história. E a partir daí eu deixei de trabalhar no banco, eu fui trabalhar em assentamentos rurais, reassentamentos rurais, trabalhei em diversas políticas aqui de direitos humanos, saúde e assistência no Brasil, e depois eu fui trabalhar como voluntário em Angola, pelas Nações Unidas, né? Durante o período, trabalhei 6 meses, aí me contrataram já como profissional da área.
E também, depois retornei ao Brasil, fiz meu mestrado e acabei ficando aqui por São Paulo. Dei aula em várias universidades, trabalhei em vários lugares, inclusive trabalhei em vários projetos aqui da UNAS, né? Então, eu digo assim, que eu tive uma trajetória onde eu não tive tempo para viver os meus lutos, né? Então, cada luto foi uma luta, né? Foi uma forma de resistência, de ir para frente, de fazer enfrentamentos, para hoje poder estar aqui com 65 anos, né, de vida e trabalhando aqui com vocês. Então, esse é um pouco assim do resumo da minha história, da minha luta de resistência enquanto uma pessoa cis, né, uma pessoa gay que está aqui hoje com vocês. Uma pessoa LGBTQIAPN+, que hoje tem 50, 60, 70 anos, ela viveu uma boa parte de sua vida em períodos em que a homossexualidade, a bissexualidade e outras expressões da diversidade ainda eram mais cercadas por preconceito, né? Silêncio, discriminação, e muitas dessas pessoas, dessa geração, tiveram que esconder sua orientação sexual ou identidade de gênero para preservar, aí, no caso, o emprego, a relação com a família, a segurança ou até mesmo a própria vida. Na sua opinião, Cláudio, quais são as principais diferenças entre envelhecer como uma pessoa LGBTQIAPN+, e envelhecer não sendo uma pessoa LGBT? Olha, existe, vamos dizer assim, um abismo, né, entre essas duas questões. Você envelhecer sendo LGBT e você envelhecer sendo uma pessoa não LGBT. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade hetero-cis normativa. Ou seja, qual é o padrão que é aceito? É o padrão hétero, não é? Do homem casado com a mulher, da mulher casada com o homem, da família do bem, não é? Da família que constrói seus filhos aí. E também esse é o padrão de família aceito, né? Cisgênero, por quê? Porque são aquelas pessoas, eu acho que vocês já falaram aqui sobre identidade de gênero, diversidade sexual, né? Que são aquelas pessoas que nasceram com seu sexo biológico, se entende assim, tudo bem, né? Agora, uma pessoa trans, né, em processo de envelhecimento, nessa sociedade hetero-cis normativa, vai ter as mesmas oportunidades, não é? Isso já é uma questão que a gente vai trabalhando e vai buscando entender, né? Uma pessoa que vive neste mundo da sociedade hetero-cis normativa, ela não vai precisar estar se autoafirmando a todo momento, não é? Porque ela está dentro do padrão, porque ela está dentro da norma. Ela vai poder ter mais facilidade de acesso à escola, ela vai poder ter facilidade nas políticas de saúde, né, nas demais políticas que estão postas aqui para a gente, de assistência social, né? Agora, uma pessoa LGBT dentro deste processo de envelhecimento, a primeira questão que acontece dentro do processo de discriminação é a família, né? Porque se a gente for ver a questão dos dados estatísticos, uma pessoa trans ela é expulsa de casa entre 12 e 13 anos de idade, né? Então, qual é o suporte que essa criança, essa pré-adolescente tem para estar na rua, ou esse pré-adolescente? A outra questão é a expulsão que ocorre no sistema educacional, né? As pessoas falam assim, as pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, não estudam. Não é que elas não estudam, não deixam a gente estudar. Eu tive um ano que eu não fui na escola. Eu ficava vagando pelas ruas da minha cidade. Por quê? Porque ir para a escola, para mim, era um medo, não é? Eu tinha medo da agressão, eu tinha medo do cara que trabalhava na fábrica, que ia me encontrar, me buscar na porta da escola, né? E a minha família não sabia disso. A minha família sabia, ele não está indo na escola, está vagabundeando, né? Então tem todo esse processo. E quando entra no mercado de trabalho, que acho que eu já falei um pouco, né? Uma pessoa cis, hétero, né? Ela não vai ter que ficar comprovando a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual a todo momento, né? E a gente que é LGBT, quando entra no mercado de trabalho,
não é? A gente acaba muitas das vezes sendo também assediados, né? E a gente é assediado tanto quanto, ou mais até, do que uma mulher. E aí eu não estou aqui dizendo, desvalorizando essa questão do assédio contra a mulher. Assédio não serve para ninguém. Nem para uma mulher cis hétero, nem para uma mulher trans, nem para ninguém. Né? Eu digo sempre, quando a gente está num transporte público, num serviço público, se alguém tem algum assédio em relação a nós e a gente faz qualquer tipo de reclamação, a culpa é de quem? A culpa é nossa, porque nós é que não devíamos estar naquele lugar. Agora, quando acontece o assédio em relação a uma mulher, pode haver que aconteça inúmeras manifestações. Né? E hoje, por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, do feminicídio. E essa semana mesmo aconteceram coisas terríveis, inaceitáveis em relação ao número de feminicídios que aconteceram. Porque mesmo dentro dessa sociedade heterossexnormativa, a mulher acaba sendo... Os homens querem que a mulher seja um objeto, uma propriedade deles. Mas as pessoas não falam do transfeminicídio, né? As pessoas não falam das agressões que ocorrem contra as pessoas gays, contra as pessoas lésbicas, né? Você então... falando isso, Cláudio, a gente é só um adendo que há muitos anos atrás, muitos não, mas alguns anos atrás, você vivendo no interior, o abuso era normal. Era super normal. Né? Não sei se você concorda comigo. Eu falo de vivência de um parente muito próximo. Ele, assim, é afeminado. Hoje ele é tido como louco, né? Interior, continua morando no interior, na Bahia. Então, assim, mas antes, até eles conseguirem levaram para o psiquiatra. E tem como hoje ele como louco, mas antes disso ele era super abusado, ia pra rua, andava à noite, cara, vamos falar, é viado, ia lá, abusava. Então existia essa coisa do abuso ser, entre aspas, normal, né, antigamente. O que você acha? Você concorda comigo? É o que eu vejo, né, pelo meu ver. Eu penso que eu tenho uma concordância em relação a isso, né? Porque esta questão do abuso, ela não era nem discutida. Sim. Né? Isso acontecia, isso ficava entre as quatro paredes, isso acontecia e acontece ainda muito mais dentro do ambiente familiar. Né? E eu percebo talvez que começa a haver uma diferença a partir de 1988, quando vem a Constituição Federal, com todas as discussões, a Constituição Cidadã, a partir de 93, quando vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão criticado, né? Pela ala conservadora que a gente tem no nosso país, e que, por exemplo, que passa a ver um pouco mais assim, de divulgação, de discussão, de conversa sobre essa questão do que é o abuso. Porque antigamente, como você falou, sim, isso era normal. Por exemplo, uma pessoa adulta ter relações sexuais com crianças de 10, de 12, de 13, e isso nunca ia parar na polícia, né? Então, por exemplo, também a pessoa que era abusada, para quem ela iria reclamar? Né? Se não havia essa discussão, se não havia essa conversa, e se não havia esse empoderamento da própria família para poder assumir. E aí também tem toda uma questão, que eu não sei se vou usar a palavra correta, da tradição cultural, né? Porque a família ia ficar totalmente envergonhada, ia ficar exposta de ter alguém, né, um viadinho dentro de casa, uma menina que já não é mais virgem, né, que agora já vai ser puta. Então, como que ficam todas essas questões? Porque muitas vezes o abuso ele vinha do vizinho, que era um vizinho que tinha nome na cidade. Então, para não ter aquele escândalo, né, o errado era o abusado.
A gente lembra do caso Araceli, né? De tantos outros casos que a gente teve no Brasil, onde a burguesia cometia muitas das vezes acaba cometendo esses tipos de abuso, e aí, infelizmente, a justiça não alcança essas pessoas, né? Sim. E aí, quando a gente fala desse processo de envelhecer, a gente percebe que hoje, por exemplo, segundo o censo de 2022, a gente tem no Brasil em torno de 32 milhões de pessoas idosas, né? E também, entre 2010 e 2022, a população idosa cresceu em 56%, né? Então, se a população em geral está envelhecendo, a população LGBTQIAPN+, também está dentro desse processo. Apesar de que, né, os dados estatísticos mostram que a população, dentro da população LGBT, QIAPN+, né, as pessoas trans, né, agora incluindo também as pessoas não binárias, que está tendo todo esse processo de discussão, a perspectiva de vida são 35 anos, né? Então, como que eu vou considerar processo de envelhecimento de pessoas trans se a expectativa de vida delas são 35 anos, né? Então eu digo assim, as pessoas trans, né, mulheres trans, homens trans, travestis, pessoas não binárias e outras identidades de gênero que passaram dos 35 anos, elas furaram a bolha, né? E aí quando eu digo furar a bolha é porque teve luta, teve resistência e caminhou para chegar até onde está. Eu lembro quando eu trabalhava lá no Centro de Cidadania, Edson Neres, não é? Que é um serviço que a gente tem ainda hoje na UNAS e que completou 10 anos, né? Sobre a gestão da Gero Hanna, e aqui a gente parabeniza a Gero, parabeniza toda a equipe dela, né, parabeniza a UNAS, né, por ter esse projeto aqui, por a gente estar aqui hoje. Num atendimento, uma jovem menina trans, ela disse para mim assim, mãe, eu já dei várias vezes esses exemplos aqui na UNAS, né? Mãe, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ah, mas a mãe vai ficar brava comigo. Eu falei, não vou ficar brava. Não, mas eu vou falar. Eu falei, olha, se você não falar, eu vou realmente ficar brava, né? Ela falou assim, eu nunca vi uma bicha velha na minha frente. Né? Eu tinha acho que 62 anos, 61, 62 anos. Então, primeiro, ela estava ali me vendo não só como assistente social, e ela nem estava me vendo como um homem gay. Foi muito além, para mim, do ato profissional, foi uma relação afetiva, porque ela estava me chamando de mãe, né? E eu, como uma pessoa cis gay, eu não tenho nenhum problema em ser chamado pelo gênero feminino, né? E isso, muitas das vezes, causa problema, muita incompreensão por parte das outras pessoas que me cercam, porque eu vejo as pessoas, né, principalmente as pessoas trans me chamando de amiga, de mulher, de mãe, né, de mona, de maricona, né? E entre nós, eu acho que isso não tem um problema, porque tem dentro do limite do respeito. Exato. Né? Então eu penso assim, que a gente, quando está dentro desse processo, a gente tem todos os dados das pessoas cis no processo de envelhecimento. Nós não temos dados sobre as pessoas LGBTQIAPN+. Então, como que a gente vai viver? Então, a diferença já começa aí. Então, hoje a ANTRA, né, Associação Nacional de Trans e Travestis, né, e a FONATRANS, elas têm buscado fazer levantamentos sobre a questão das matriarcas e tudo mais, mas é algo que assim está muito restrito ali dentro do que elas estão fazendo, e que isso contribui muito para que possa trazer política, mas de uma forma geral, como que se estabelece uma política onde eu vou ser atendido? Né? Então, acho que tem todas essas questões aí que perpassa nessa diferença. Não sei se consegui caminhar com esse tema, né? Arthur. Eu fico vendo essas coisas assim, já era, gente, minha cabeça já tá ali. Entrei no meu processo. Eu fico pensando muito na palavra ancestralidade, né? Ancestralidade enquanto legado.
Porque, assim, eu no auge dos meus 26 anos, eu lembro, na época do Movimentação, você vai lembrar, né, desse projeto, eu tinha 19 anos na época, e foi uma tecla que eu bati tanto, que, assim, eu só conhecia o Cláudio e a Gerô, de pessoas, assim, 50 a mais. Então, eu ficava, cadê essas pessoas? Porque eu andava nas ruas, eu ia pra Faria Lima, eu ia pra Pinheiros, eu ia pra o Ibirapuera, e eu não via essas pessoas nesses trajetos que eu fazia. E assim, são percursos longos, né? A gente daqui de Heliópolis ir para esses lugares. E a gente não vê essas pessoas. E aí a gente fica pensando, aonde essas pessoas estão, né? Principalmente jovens, né? Porque são as nossas referências. Hoje a gente tem nossos direitos alcançados, a gente tem nossas políticas ali alcançadas graças a essas pessoas. E a gente não vê elas para parabenizar, né? Cadê essas pessoas? E pensando nisso também, eu fico pensando que existe uma geração inteira LGBTQIAPN+, que passou décadas vivendo no anonimato. Como isso influenciou para você, né, a vida dessas pessoas na terceira idade? Ou, sei lá, 40 mais que seja. Olha, Arthur, essa é uma pergunta que é um grande desafio para responder, né? Porque eu penso que muitas das vezes, hoje ainda com 65 anos, eu estou no anonimato, né? Porque em determinados lugares que você está, você não pode se auto-identificar, né? Sim. Você não pode ser o que você é, né? Muitas das vezes você tem que fazer uma volta ao armário, né, para poder você ser aceito, não vou dizer respeitado, ser aceito naquele ambiente para você estar. Eu acho assim que essa questão eu fico muito triste com essa pergunta que você me faz, né? Porque a gente vê tantas pessoas, homens casados, mulheres casadas, que por conta das circunstâncias da vida tiveram que casar, ter um casamento onde estão infelizes, não é aquilo que querem. E vai chegar um momento que essas pessoas vão ter a coragem de falar, chega, né? Eu tenho medo, mas não levo ele comigo. Então, a gente tem que ir para a luta. A questão do anonimato, eu acho que ela perpassa pela vida de todas as pessoas LGBTQIAPN+, principalmente durante um grande período da vida, né? Eu acho que talvez não passa tanto por aqueles períodos daquelas pessoas que já são expulsas de casa, né? Porque elas foram expulsas de casa por aquilo que elas são, ela já tem que ir para a rua, ela tem que batalhar, ela tem que ir para o trabalho do sexo e ela tem que se virar, né? Ela tem que buscar o aqué dela para pagar os boletos que vai acontecer. Mas eu digo assim, que a gente aqui eu não sei também se eu vou falar corretamente, mas eu acho que a gente se divide em duas situações. Aquelas pessoas que se conseguem economicamente se manter e pelo poder do dinheiro, do trabalho, das condições de vida, não tem tanto essa dificuldade de estar no anonimato, e aquelas pessoas que não têm tanto essa situação econômica, que depende economicamente de outras pessoas, né? Eu, por exemplo, digo assim, que não vivi tanto no anonimato porque eu sempre paguei minhas contas, né? Então, se alguém viesse me perturbar, eu falava assim, foda-se, eu tô pagando minhas contas, eu tô trabalhando, né? Eu cheguei ou não cheguei por aquilo que eu sou e por aquilo que eu construí, né? Sem a ajuda de ninguém, isso eu posso afirmar. Não foi alguém que pegou na minha mão, vamos lá, não. Né? Eu falei, não é essa vida que eu quero. Porque quando a Célia fala assim para mim, lá atrás, né, da questão do que a gente vê da rua e tudo mais, né? Quando eu não ia para a escola, eu ficava andando lá em Presidente Prudente, pela rua Rui Barbosa, onde tinha as travestis. Nossa, eu olhava aquelas meninas, cada uma mais linda do que a outra. Eu falava, gente, será que eu sou isso? Daí eu passava pela Avenida Brasil, tinha as trabalhadoras do sexo, as mulheres. E eu falava, não, acho que isso não é para mim, né? Aí eu ia na Praça da Bandeira, que ficava do lado da estação de ferro Sorocabana. Ali tinha os grupos de gays que ficavam ali, que conversavam, que se pegavam. Era tipo o Bambuzal de Ibirapuera, hoje aqui em São Paulo, né? Né? Eu ficava olhando, daí eu ficava nessa dúvida do que eu era, do que eu não era. Só que eu vivia numa cidade
né, pequena, né? O presidente Prudente não é tão pequena hoje, mas era mulher muito conservadora ainda. Também as pessoas da minha convivência, que tinha essa mesma vivência que eu, mas não se mostrava tanto, né? Porque a gente não se mostrava, a gente via aquilo. Hoje elas não estão mais comigo. Por quê? Porque eram pretas. Porque era pobre, ou tão mais pobres do que eu. Porque não conseguiram, talvez, ter algumas formas. Eu digo que minha mãe foi a fortaleza, foi o alicerce, mas eu também tive que correr atrás. Eu tive que ir para a escola, eu tive que enfrentar, eu tive que ir para a faculdade, eu tive que enfrentar todos os assédios que teve no banco, na escola, na faculdade, tudo quanto é lugar da vida, né? Então, essa questão do anonimato é muito triste. Há tempos atrás, eu tive que falar para um amigo, não fala de namorada para mim, pelo amor de Deus. Você não é hétero. Vai viver a sua vida. Seja feliz. Seja feliz. Hoje é uma pessoa linda, maravilhosa, feliz da vida, namora, não tem vergonha de ser o que é, fala em todo lugar. Aí, só para concluir essa fala aqui, esses dias mesmo no meu ambiente de trabalho, uma pessoa cis, hétero, falou assim: eu não compreendo, e nem acho que é tão importante assim, por que todas as vezes vocês têm que ficar falando que vocês são gay, que vocês é lésbica, que você é isso? Eu falei, eu não sei dos outros, mas eu sei de mim. Mas é uma forma de eu me colocar na sociedade e dizer, eu estou aqui, eu resisti, eu vivi, eu estou com 65 anos, continuo lutando, e cada dia, né, eu peço a Deus, a única coisa que eu peço para Ele, eu quero voltar para minha casa, né? Eu falei, para vocês isso não é interessante, porque vocês não têm que falar todo dia, eu sou hétero. Ah, hoje eu peguei uma mina. Ah, eu vou sair com a outra hoje. Não, vocês não têm que ficar falando isso, porque isso já é normalizado para vocês. Agora, para vocês, nós não somos pessoas normais. Então, a gente tem que lembrar vocês a cada momento que nós existimos, por isso a gente tem que sair do anonimato, né? E aí não é uma questão de fazer mimimi, como as pessoas falam, de fazer lutas inglórias, não, é realmente de se posicionar. E mesmo aqui na UNAS eu já me posicionei várias vezes, né? Para dizer, eu sou uma pessoa, sou um homem cis, gay, branco, estou aqui na periferia, na favela, junto com vocês, porque eu acredito na luta. Né? Não estou aqui por acaso. Hoje eu deixei meu trabalho lá no centro da cidade, na Galeria Metrópolis, no ar-condicionado, não é? E de estar aqui, você não imagina o quanto que me deixa feliz de estar aqui hoje, né? Porque a UNAS, para mim, esse espaço de trabalho, né, é um território assim que me carrega as baterias, sabe? Que me dá energia para a vida. Que bom. É importante lembrar que não existe aí uma única forma de envelhecer, né? Dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+, existem diferenças relacionadas à classe social, raça, como o Cláudio mesmo falou, gênero, deficiência, local onde a pessoa vive e acesso aos serviços públicos. Por isso, quando falamos em envelhecimento LGBTQIAPN+, precisamos também falar sobre diversidade dentro da diversidade. E um dos pontos mais importantes quando a gente fala sobre envelhecimento é a rede de apoio. Muitas pessoas LGBTs enfrentaram aí rejeição familiar durante a vida inteira. Algumas foram afastadas de seus familiares, outras construíram novas famílias baseadas em amizades, companheiros, companheiras e pessoas que escolheram estar ao seu lado. Essas chamadas famílias escolhidas, eu participo muito dessa questão de família escolhida também, podem ter um papel fundamental durante o envelhecimento. Qual a importância das amizades e das famílias escolhidas para uma pessoa que está envelhecendo? Uma pessoa LGBT, né, no caso. Olha, Arthur, isso é primordial, né? Você ter uma rede de apoio, né? E aí eu digo assim, eu vou dar um exemplo a partir de mim mesmo, né? Eu conto como uma rede de apoio parte da minha família, né? E conto mais com as minhas irmãs,
porque sempre assim me identifiquei muito mais com elas e elas se identificaram mais comigo. E também das minhas sobrinhas e alguns sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha aqui, 2 sobrinhas aqui em São Paulo, minha irmã em Caraguá, né? Mas também tem uma preocupação de que eu moro sozinho. Mas então eu tenho outras pessoas ao meu redor. Eu tenho alguns amigos que eu posso contar, que eu tenho contato telefônico, que eu posso ligar. Olha, eu estou aqui, não estou bem, dá para você vir aqui, eu preciso fazer um exame médico, você pode ir comigo, né? Então, durante a vida, quando você está nesse processo de envelhecimento, você conseguir construir essa rede de apoio é maravilhosa, né? Eu tenho pessoas trans, travestis, que fazem parte dessa rede de apoio, que frequentam a minha casa, né? então não é falar assim, não, elas frequentam a minha casa, né? E uma delas, vou até falar o nome dela, que chama-se Renata Peron, né? É uma pessoa linda, maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, é verdadeiramente uma amiga. Então, assim, eu acho que, por exemplo, amizades você vai construindo ao longo da vida. E tem aquelas amizades que você acha que construiu, mas na realidade vão ficando para trás, por uma série de questões e tudo mais. Essa rede de apoio é importantíssima. Aí eu volto mais uma vez, né? Você tem essa rede de apoio construída. Eu tenho uma rede de apoio construída até na UBS, Sandra, onde eu vou, na República, que é agente de saúde. Ela vai no meu prédio, pergunta como que eu tô, como não tô, né? Se eu já marquei minhas consultas ou não. O porteiro do meu prédio, outro dia, ele falou para mim assim, Cláudio, já fazia uns 5 dias que eu não te vi, eu ia bater na sua porta. A vizinha do lado tem a chave do meu apartamento, né? Então tem essas questões. Agora tem uma outra situação, e aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? Que, por exemplo, o próprio serviço público não dá conta, não oferece essa rede de apoio, porque tem muitas pessoas que não tem ninguém nesse mundo. A única questão que tem é o serviço público, a assistência social, a saúde, né? E aí tem uma outra questão também, para acessar esse serviço público enquanto rede de apoio, muitas das vezes não é reconhecida o núcleo familiar, né? Por exemplo, de uma travesti com um homem cis, né? Ou, por exemplo, de uma lésbica com outra lésbica. E aí tem muitas questões de onde que vai ser acolhido, como vai ser acolhido. Então, essa é uma questão que é extremamente difícil. E até mesmo nos espaços de atendimento da saúde não é reconhecido as identidades de gêneros e orientação sexual. Sim, eu lembro, inclusive, um adendo, a primeira vez que eu fui tomar hormônio, que eu cheguei no SUS, né, na UBS, e a enfermeira achou que era anticoncepcional. E aí ela não queria aplicar porque ela falou que era anticoncepcional e eu não estava validado ali para tomar aquilo. E aí eu tive... Nossa, foi mó rolê esse dia para eu conseguir tomar esse bendito desse hormônio. Aí uma experiência que era para ser surreal, assim, né? Acabou, enfim. Isso daí, Cláudio, que você tá falando, leva a gente a uma pergunta que fala sobre a solidão, né? A solidão, ela é um problema que pode atingir pessoas idosas de maneira geral. Isso é uma coisa muito discutida, né? A questão da solidão nos 60 mais. Quais os fatores você acha que pode aumentar esse risco entre pessoas LGBTs? Olha, eu penso que muitas das vezes, né, a pessoa idosa por si só, para muitas famílias, ela já é um peso, né? Nossa, essa pessoa envelheceu, agora quem vai cuidar, como que vai ser cuidada, e se tiver alguma enfermidade em si, como que vai ser esse processo de cuidados paliativos e tudo mais, né? Você sendo uma pessoa LGBT dentro desse processo todo, né? Você acaba ficando muito mais dentro desses aspectos, por exemplo, que eu vou dizer da solidão. Porque se você já não foi aceito a vida toda, ou se você foi parcialmente aceito, o que vai ser na velhice, né? Para quem você chegou? Porque uma pessoa cis, por exemplo, idosa, muitas das vezes ela conseguiu trabalhar, ela teve uma renda, ela está aposentada e o dinheiro dela vai para a família, né?
Aí eu volto outra vez na questão econômica. Uma pessoa LGBT que envelhece, nem sempre ela consegue atingir, né, a possibilidade de ter um recurso de aposentadoria ou um benefício de prestação continuada, né? Então ela fica sendo um peso maior para essa família. Agora, eu vejo muitas das vezes caminhando aí pelas ruas do centro, homens idosos gays, mulheres trans e travestis nas praças, nas ruas, sentadas olhando para o tempo, né? E aí, por exemplo, qual os serviços que a gente tem que possa acolher essa pessoa para poder dar um espaço onde ela possa exercer sua criatividade, suas habilidades, né? Trazer, muitas das vezes, o seu dom artístico. Um CDI ou um outro centro de atendimento de idoso vai atender uma pessoa LGBT? Atende, né? Como atende? E como atende, né? Então, são todas essas questões assim. A minha família se preocupa comigo. Aí você vive sozinho. Eu falo assim, eu gosto de viver a minha solitude, né? Que é ter o meu espaço e tudo mais. Mas eu também vivo meus momentos de solidão, né? Por que eu vivo meus momentos de solidão? Porque tem aquele momento que você passa uma dificuldade extrema no trabalho, você enfrenta um assédio na rua, né? Mesma hora que eu estava vindo para cá, indo para o metrô, passou um senhor do meu lado e falou assim, essas bichas. Eu falei, não, eu estou indo num programa de rádio, não posso dar um murro nesse homem aqui agora. Vontade não falta. Desculpa, eu sou totalmente contra a violência, mas que deu vontade, deu. É que, infelizmente, é a forma que a gente aprendeu também, né? Da gente se resistir, mas aí eu só passei do lado dele, nem falei nada, tô vindo pensando, o que eu vou falar, o que eles vão me perguntar. Essas bichas. Eu falei, não dá. Né? Mas, enfim, é isso, né? Então, esse momento que eu vim pensando, eu falei, nossa, se tivesse alguém do meu lado aqui agora, ia conversar comigo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando a gente fala em solidão, a gente precisa também falar sobre relacionamentos. Porque a ideia de que pessoas idosas elas não têm a vida afetiva ou sexual é um preconceito que precisa ser combatido, né? Querendo ou não. Pessoas LGBTQIAPN+, continuam tendo direito ao amor, ao afeto, à intimidade, à sexualidade e à companhia em todas as fases da vida. Por que existe tanto preconceito quando falamos sobre sexualidade e relacionamentos na velhice? É porque a maioria das pessoas acham que a gente nós já somos pessoas inativas, não sei se é a palavra correta, porque a gente já não tem mais sentimento, a questão do sexo não aflora mais a gente já não tem mais tesão, a gente já não tem mais pegada, a gente já não tem mais afetividade, a gente já não tem mais interesse. E é totalmente o contrário, né? E também, por exemplo, acho que tem muito uma questão da estética, né? Porque a gente vai envelhecendo, o nosso corpo não permanece como o corpo do Lucas aqui na frente, né? Que deve ter uns 18, 19 anos, né? Ele falou que não, mas eu acho que deve ter uns 20 aí, né? Do que o meu corpo que já tem 65. Então tem toda essa... Desculpa, tá, Lucas? Vem pedir a permissão para falar isso. O Lucas achou que ia passar despercebido no nosso programa, mas aqui a gente não trabalha com exclusão. Não. Então, eu acho que tem uma questão assim que eu acho que a gente não tem. Eu vou dizer uma situação também, para quem nós que já temos 60 a mais, tem toda uma questão que a gente não abordou e não está aqui, mas eu quero falar, Sim, que é sobre a questão da sorofobia. Né? Eu ia até comentar sobre isso, mas pode continuar. Porque eu nasci em 1961, né? Aí a gente teve a década de 80 e 90 com o boom da AIDS. Há tempos atrás eu estava num bar lá no centro, que eu sou a pessoa da noite, né? Então todo mundo me conhece como a puta da rua, eu que mando lá na Vieira de Carvalho, né? No bar Caneca de Prata, já fazendo propaganda aqui do meu amigo. Mas, por exemplo, um rapaz jovem assim, nossa, estou tão feliz de te ver aqui, você nessa idade, já começa a questão de etarismo aí, né? Exatamente. De um preconceito com a questão da idade. De estar aqui a essa hora e tudo mais, você é uma pessoa tão assim, bonita aí, tá tomando sua cerveja e tudo mais. Ele falou assim para mim, você usa PrEP?
Eu falei, não uso PrEP. Ah, então você é indetectável? Eu pensei assim, mas o que tem a ver a PrEP com indetectável, né? Porque acho que são coisas aí que, por exemplo, a prévia é uma questão que vem da prevenção, indetectável se você já está fazendo todo um acompanhamento e toda essa questão, né? Eu falei assim, mas por que dessa pergunta? Ele falou assim, porque você passou pelo mundo da AIDS e talvez pode ser que você viva com o vírus HIV. Eu falei assim, você quer que eu te responda o quê? Como? Né? Como que eu vou te responder isso? Porque isso é, no mínimo, sorofobia. Então, muitas das vezes, as pessoas querem se aproximar e acham que a gente traz também esta questão da década de 80. Outra questão muito complexa dentro dos relacionamentos das pessoas de 60 a mais, eu vou dizer que muitas vezes, né, principalmente para aquelas pessoas que já trabalhou, nos vê como um banco, né? Como que a gente vai sustentar, como que a gente vai poder bancar a outra pessoa, né? Então, acho que, e não estou generalizando, é claro, por exemplo, eu tenho pessoas que eu já amei que amo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vida afetiva e sexual ativa, tanto que pessoas falam assim, nossa, com essa idade, sim, com essa idade, por quê? Não morri, não estou morto, né? Eu tenho minha vida, eu gosto das pessoas, eu amo ser abraçado, ser beijado, eu amo transar, né? Eu amo ter prazer. Eu amo ter prazer de viver. É que o envelhecimento, né? ele não tira as suas emoções. Não. Né? O envelhecimento, ele é uma coisa que tá aí, vai acontecer. Mas as suas emoções, seus sentimentos, eles continuam ali. Com certeza. Bom, o envelhecimento pode aumentar a necessidade de acompanhamento médico, psicológico, odontológico, fisioterapêutico e de outros profissionais. Porém, uma pessoa LGBTQIAPN+, pode deixar, muitas vezes, de procurar um atendimento por medo de sofrer preconceito ou de não ser respeitada. Por isso, eu acho que os profissionais de saúde, eles precisam estar preparados para atender todas as pessoas com respeito, acolhimento e sem julgamentos. Também é importante que a pessoa possa falar sobre sua realidade sem medo. Por exemplo, quem é seu companheiro ou companheira, quem é a sua pessoa de confiança, como o Cláudio mesmo falou, que ele tem ali as pessoas ali ao redor dele de confiança, né? Se ele fica ali 2 dias já sem aparecer, existem pessoas que estão ali, opa, cadê o Cláudio? Você entendeu? Então, é importante que você tenha pessoas para poder tomar decisões em uma emergência, saber, as pessoas precisam saber com quem você mora, se você mora sozinho, e eu acho que os principais, o serviço de saúde deveria também ter um pouquinho mais de uma mente aberta para poder acolher essas pessoas. Cláudio, a gente já está quase chegando no finalzinho do programa, mas eu queria que você respondesse para a gente também ainda quais são os principais cuidados que o serviço de saúde ele deveria ter no atendimento à população LGBTQIAPN+ idosa, e como o preconceito ou medo de ser discriminado pode afetar a procura por serviços de saúde. Olha, quando a gente pensa na questão dos serviços de saúde, né? Eu tenho até aqui um pequeno texto da Fonatrans que ela fala assim, olha, dos barreiros do acesso à saúde, persistem dificuldades relacionadas ao acolhimento, ao respeito, ao nome social e à identidade de gênero, além do acesso a cuidados integrais da saúde. Isso quer dizer que, por exemplo, quando a gente vai para uma UBS, uma UPA, uma AMA, né? Então, nem sempre os próprios trabalhadores desses serviços, né, estão, vamos dizer assim, preparados mesmo para nos receber. E sempre quando eu trabalhei nos centros de cidadania, a maior queixa que vinha das pessoas, né, que a gente atendia, era uma coisa assim, a questão mais básica que você possa imaginar. Qual é? O respeito ao nome social, né? Se não respeitam nem o nome social,
como que vão respeitar as demais características da pessoa LGBT? A identidade de gênero, a orientação sexual e tudo mais. Há pouco eu estava conversando aqui com vocês, por exemplo, que às vezes me chateia muito quando eu vou fazer meus exames na UBS e tudo mais. Agora eu tenho um médico maravilhoso que me atende, mas quando pedia exame de sangue, qual era o primeiro exame que eles pediam? A sorologia, né? Ele podia pedir o PSA para ver como que estava a próstata. Hemograma, não, mas o primeiro exame que vem lá na lista é a sorologia, né? Então, isso também não é sorofobia dentro da questão de saúde? Exatamente. Né? Então, eu penso assim, que nós precisamos... Daí, quando você tem, muitas das vezes, nos espaços de saúde, pessoas LGBT... criando o famoso barraco, como a gente fala, ele não está criando barraco, ele está lutando, não é, para que o direito dessa pessoa seja respeitado, porque não é. Você tem uma identidade de gênero feminino, é chamado pelo nome morto, né? Como que pode ser isso? Então, acho que a preparação desses trabalhadoras, e também eu fico pensando assim, essas pessoas também viveram numa sociedade heterossexual, foram ensinadas daquele jeito, como trabalhar para fazer essa mudança, né? Então, acho que tem uma série de questões. A minha família mesmo, eu fui trabalhando aos poucos. Hoje eu tenho um filho, eu tenho de 48 anos, eu tenho uma nora, tenho neta, tenho neto, que me respeitam, que me chamam de pai, que frequentam os mesmos ambientes que vão, mas isso também não foi uma coisa do dia para a noite, né? Exatamente. Então a gente tem que ir trabalhando as pessoas para que elas possam compreender que a sociedade mudou, né? Em relação a cuidados, né? Se a gente tem, por exemplo, o PAI, que é o Programa de Atendimento à Pessoa Idosa, que vai atender a pessoa idosa lá na casa. Tem algo mais específico para uma pessoa idosa LGBT acamada? Você tem o ambulatório, né, de rua, né? Tem alguma especificidade para atender com aquelas pessoas LGBT, principalmente as pessoas trans, envelhecidas, que estão na rua, os homens gays? Exatamente. Eu trabalhei, rapidinho, eu trabalhei como gerente num centro de acolhida para idoso. Para poder ter um idoso gay lá dentro, olha, eu tive que transpirar, fazer muito trabalho, porque o idoso preferia ficar na rua do que ficar naquele ambiente que ele não era acolhido pelas outras pessoas, mesmo tendo os trabalhadores todos formados para trabalhar com ele, né? Arthur. E é importante lembrar, envelhecer não significa perder autonomia, identidade, desejo ou capacidade de tomar decisões. Pessoas idosas continuam tendo projetos, relações, sexualidade, sonhos e o direito de escolher como querem viver. Respeitar o envelhecimento LGBTQIAPN+, também significa respeitar a história de vida de cada pessoa. E quando a gente fala sobre envelhecimento, nós precisamos também falar sobre a etariedade, ou seja, sobre os preconceitos, estereotipos e discriminações relacionadas à idade, que existe muito, né, Cláudio? Demais. E a etariedade, ela pode aparecer quando a pessoa idosa é tratada como um incapaz, ultrapassada, sem autonomia, ou como alguém que não tem mais direito a viver plenamente seus afetos, sua sexualidade, seus projetos e suas escolhas. Combater a etariedade, eu acho que é garantir que a idade ela não seja usada para diminuir, silenciar ou invisibilizar ninguém. É reconhecer a pessoa idosa como sujeito de direitos, com história, autonomia, desejos e participação social. Mas agora vamos olhar um pouquinho aí para o futuro. As novas gerações LGBTQIAPN+, estão conquistando espaços e vivendo suas identidades de maneiras diferentes, mas ainda tem os desafios. Talvez uma das maiores mensagens de hoje seja justamente essa, né? A gente precisa pensar no envelhecimento antes que ele chegue. E construir redes de apoio, combater o preconceito, cuidar da saúde, conhecer direitos e criar espaços seguros são atitudes que podem transformar o futuro. Cláudio, o que as novas gerações podem aprender com as pessoas LGBTs que vieram antes de nós, que já envelheceram?
Você falou, Arthur, uma palavra que eu digo que é uma categoria de palavra, ancestralidade, né? Eu penso que para a gente aprender para o futuro, a gente tem que olhar para o passado, né? Sim. E quando eu digo assim, olhar para o passado, não é estar lá no passado, mas olhar, aprender com o passado e ver como que a gente pode caminhar para frente, né? Se hoje eu estou aqui, você está aqui, Célia está aqui, né? Que nós estamos aqui, o Lucas também está aqui, foi porque muitas pessoas vieram antes de nós, né? Quando a gente fala da questão racial, quantas lutas do movimento negro veio antes de nós? Quantas lutas do movimento LGBTQIA+, PN+, veio antes de nós? Então, como que a gente vai abraçar essas bandeiras de luta, que eu digo assim, para que a gente possa olhar para frente e continuar criando condições para que a gente não tenha mais, por exemplo, como que a gente vai pensar o futuro? Eu vou voltar numa questão aqui, que é a invisibilidade de dados. Eu, como assistente social, fico doido da vida, porque quando eu começo a discutir que a gente tem que apontar quantos atendimentos a gente fez, qual é a dificuldade que as pessoas têm, porque é com isso que a gente vai pensar o futuro para dizer, nós vamos fazer uma política dessa forma, porque são essas necessidades. E aí, por exemplo, que nem aqui na UNOS, a gente tem o Olho na Quebrada, né, que faz um trabalho maravilhoso, né? Então, pensar o futuro é olhar o passado, né? O que a gente aprendeu, como que a gente vai fazer, né? Nós, por exemplo, também, quando a gente vê a população idosa, muitas das vezes a gente, quando vê que tem direitos, por exemplo, acha que o direitos foi feito para nos enfraquecer, né? Por exemplo, o direito de usar o banco lá no metrô ou no ônibus, né? Quando a gente chega, as pessoas falam, o que esses velhos vêm tudo fazer aqui agora? Tinha que estar em casa dormindo, né? Descansando, fazendo tricô. É exatamente isso que as pessoas falam. Eu saí de casa para produzir, eu saí de casa para trabalhar, eu saí de casa para atender pessoas, né? Eu saí de casa para garantir direito das pessoas, trabalhar na garantia de direito de acesso das pessoas, né? Então, acho que é um grande desafio que a gente tem. Né? Eu acho que o desafio maior é a gente ter a coragem de olhar, de fazer essa retrospectiva, sabe? De olhar para aquilo que a nossa ancestralidade trouxe e pensar como que a gente vai fazer daqui para frente. O desafio está posto em todas as áreas que a gente possa imaginar. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de terminar, eu queria deixar uma última pergunta para você, Cláudio. Resposta rápida para a gente terminar. Que mensagem que você deixaria aí para uma pessoa LGBTQIAPN+, que está envelhecendo ou talvez esteja enfrentando a solidão, preconceito ou medo? Não tenha medo de envelhecer, né? Tenha coragem, tenha força, tenha resistência, porque isso faz parte da vida, né? E também tem uma outra questão, não tenha medo de ousar. Né? A gente tem que ousar sempre, a gente tem que fazer o que a gente gosta, tem que namorar com quem a gente gosta, tem que ir nos lugares, nos bailes das vidas que a gente gosta, fazer o que a gente quer, né? Envelhecer não é entrar num processo de imprestabilidade, né? De se tornar imprestável, de se tornar um móvel velho que está lá no canto da sala, né? Envelhecer é vida, faz parte, né? Meu filho mesmo fala, pai, quando você vai parar? Eu falei, acho que nem quando eu morrer, porque quando eu estiver no caixão, ainda os bichinhos vão estar lá me movimentando, né? Então, eu acho que envelhecer é isso, né? É você estar em movimento. É lógico que tem muitas pessoas que têm lá suas dificuldades, as suas limitações de saúde, de estar em situação de rua, tudo. Mas procurar ter sempre em volta aquilo que a gente já falou, uma rede de apoio, né? Isso é muito, muito importante, né? Para ter sempre alguém ali com afeto, com respeito do seu lado. Cláudio, nós queremos agradecer você imensamente pela sua participação. Foi assim de extrema importância, né, Arthur? Tudo que você trouxe para a gente hoje, sua vivência, sua experiência de vida, a gente falar e passar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo,
sobre uma coisa que vai acontecer, é o envelhecimento. Então, acho que é só agradecer imensamente a você. A gente só traz programas bons, né? Os nossos convidados a gente não erra um. Hoje eu tô muito feliz mesmo desse programa, um programa muito bonito. Eu gosto muito dessa pauta, eu gosto dessa questão de visibilidade e não tinha ninguém melhor do que o Cláudio para trazer essas falas aí pra gente, essas informações e enfim, nossa, eu tô bem. É que eu sou jovem, né, gente? Sim, mas vai envelhecer. Vai envelhecer. Então, vai eu envelhecer. preciso estar preparado para isso. Exatamente. E esses baques são muito bons, né, pra gente. Cláudio, muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês, né, a Célia, ao Arthur, eu tô até emocionado, agora não conseguindo falar. Arthur, o Lucas, o Tom também, que fez o convite, né, de estar aqui. É uma coisa que eu penso sempre, a gente começa a envelhecer ao nascer, né? Então, faz parte dos processos da vida. E é isso, muito feliz, muito, assim, estava com muita saudade de voltar por aqui, já fazia um ano que eu não vim aqui para Heliópolis. E agradeço, né, imensamente, e dizer que estou saindo aqui bastante emocionado. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, fica o nosso convite. Converse sobre esse assunto, escute as pessoas mais velhas, respeite suas histórias, combata o preconceito, porque envelhecer é um direito, amar é um direito, existir com dignidade é um direito, e nenhuma pessoa deve precisar esconder quem é para envelhecer com segurança e respeito. Arthur, agradecer a você também pela participação de hoje. Eu ainda tô na Tá emoção. em êxtase. Eu gostei muito do programa de hoje. Gostei mesmo. Sim. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos deixar uma música aí que representa muito do que conversamos aqui, que é a importância de não silenciar histórias, identidades, afetos e sonhos, porque envelhecer não significa deixar de existir, de amar, de sonhar, de lutar. Toda história merece ser ouvida e respeitada. Essa música que a gente vai deixar aqui, a gente sempre no final, né, Arthur, a gente deixa uma música e ela fala sobre silenciamento, resistência e a necessidade de ter voz, dialogando muito bem com a história de pessoas LGBTQIAPN+, que passaram grande parte da vida escondendo quem eram. Então, com vocês, Elza Soares, O Que Se Cala, que é uma música para lembrar que nenhuma pessoa deve ser silenciada por sua idade, sua identidade ou por quem ama.